Dúvidas, que acontece toda quinta-feira às 20 horas lá no meu Instagram, @professora Francine. Boa noite, boa noite, boa noite. Começando aqui mais uma quinta Tira Dúvidas. Momento em que a gente tira dúvidas aí sobre redação, sobre o vestibular, sobre o Enem, sobre como estudar. E hoje tem o meu convidado de hoje é o Gustavo, acabou de chegar aqui. Vou mandar um convite. Gustavo, pode mandar o convite aí que eu aceito aqui. Mudou aqui, né? Perguntas só aqui. Aqui. Aí. Tudo bem. Vamos ver se o Gustavo consegue entrar. Aí, Oi, professora. boa noite, Tudo bem? Gustavo. Tudo bom? Como vai? Tudo jóia. Você fala de onde? Pernambuco, Lagedo, Olha interior de só. Pernambuco. Que beleza. Você tem quantos Você é anos, de Gustavo? onde? Tá cortando. Você é de onde? Eu trabalho em Campinas, São Paulo, moro numa cidadezinha do lado de Campinas, de Hortolândia. Ah, sim, que bacana. É, A minha mãe é de Diadema. Diadema, sei. Mais Isso. pertinho da capital. Sim, o suportezinho tá meio ruim aqui. Tudo bem. Pronto, agora foi. Você tem quantos anos, Gustavo? Opa, caiu Eu de novo. tenho, pronto. Eu tenho 22 anos. 22, tá prestando o quê? Medicina. Medicina? É a Isso. primeira vez que você tá tentando? Olha, na verdade, eu já estudo medicina numa faculdade particular. Ah, legal, Só que, legal. só que eu estudo muito distante da minha casa. Muito distante. Eu estudo na capital aqui de Pernambuco, que é Recife. Tá, tá. Só que é muito complicado o custo de vida e eu estou tentando uma federal que é um pouquinho mais perto da minha casa, Mais que é o perto. UFPE. Entendi. Então, por isso, tá tentando o Enem, né? Sim, exatamente. Mas já teve o gostinho aí de passar, né, no Sim, vestibular exatamente. de medicina tão concorrido, né? Bastante, muito concorrido. Você tá em que ano? Eu estou no primeiro ano No ainda. primeiro ano mesmo. Isso, Tá primeiro ano. certo. Eu Tem passei ano um chão passado aí. já. Bastante. Tá Ainda mais que eu estou certo. tentando outra faculdade agora, outra instituição, na verdade. Exatamente. Pois é, coragem, hein? É que também o Muita. chão é longo, né, de medicina. Sim, Então, bastante. tá certo. A gente tem que tentar o que a gente sonha, o que a gente busca, o que é melhor pra gente, né? Eu acho Sim, que a gente tem que tentar, né? E quando a gente faz depois de já ter ingressado na universidade, eu acho que muda tanto a nossa visão, né? sim, muda bastante. Na verdade, O acho que nosso é mais olhar pro... exatamente. O emocional ajuda bastante nisso. Você tira um peso das também. costas. Se eu conseguir uma vez, consigo duas. Sim, sim, exatamente. Eu prestei vestibular muitos anos da minha vida, né? Uhum. E eu mudei de curso. Eu fui fazer primeiro Nossa. Ciências Sociais, passei na Uhum. Unesp, fui fazer e larguei no meio, porque eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Nossa, se perdeu no meio do curso. Foi. E voltei para casa, morava fora, voltei Uhum. para casa, tudo. E fui E a prestar o Unesp é o vestibular de novo. vestibular próprio dela, não é? É o vestibular próprio, exatamente. Na minha época ainda não tinha, o Enem não era válido como um vestibular, não. Ó, faz tempo, hein? Só um pouquinho, mas deixa pra lá.
Mas o Enem valia como uma nota nas universidades estaduais aqui de São Paulo, né? Aham. Só tinha como uma nota, assim, um acréscimo, acho que 20% Entendi. da nota só. Mas eu Ah, é só um fazia o bônus. Enem. Aham. Era uma prova bem menor, 63 questões, tinha Nossa. redação, E era um mas formato era totalmente diferente do que é hoje, né? totalmente, era comum as pessoas gabaritarem. No meu Sim, sim. cursinho, todo mundo, todo mundo não, vai, mas muita gente, 62, 63, 61, era Aham. comum, né? Mas antigamente, apesar da prova ser mais fácil, as pessoas não tinham acesso hoje em dia à educação de uma maneira tão democrática que a gente tem hoje, né? É, com certeza, né? O Enem, eu acho que o fato do Enem ser um vestibular unificado, né? Eu acho que facilita em muitas coisas, né? Tem Sim, alguns aspectos sim. negativos, sim, não vou dizer que não, mas Claro. facilita exatamente de você poder prestar uma prova só e escolher uma universidade do país Aham. inteiro, né? Exatamente. Antigamente, na minha época, as pessoas viajavam para Sim, sim. prestar o vestibular, se quisesse uma federal, né? Era muito comum, tinha muita gente que ia para o sul, principalmente, ou para E a gente Minas, que é ficava aqui perto, a semana toda viajando, fazendo prova, né? Saía de uma e ia para fazendo outra. prova. E para quem prestava medicina na minha época, nossa, tinha que viajar muito e ia prestar federal de não sei aonde, não sei aonde. A gente fala, mas você vai? Eu Não, eu imagino. vou, né? Porque medicina é difícil mesmo, né? Concorrido e tudo Muito, mais. muito Então, concorrido. uma maratona mesmo, né? Não só o desgaste do ano, né? De estudo e tudo mais, Sim, como também físico de fazer prova, né? Toda sim, semana sim. fazendo prova em um lugar E diferente. Então, o tinha que estar Enem com exatamente, tinha que estar com o emocional muito forte, porque talvez você não tenha ido tão bem na primeira prova, você tinha que foi simplesmente ignorar aquilo e fazer a outra como se como se nada nada tivesse tivesse acontecido. acontecido. Exatamente. Exato, exato. Eu acho que o É bom do difícil. Enem é que ele é uma prova só e você pode ir para vários lugares. E o ruim é que é uma prova só. Ou seja, você vai perder aquela Exatamente. chance só ano que vem. Exato. Esse é um dos aspectos negativos. É uma prova que, se acontece alguma coisa ali, passou mal. Já Sim. tive caso de aluno que um dia anterior foi comer num lugar que estava acostumado, mas passou mal no Não é dia, assim, acontece. né? Já aconteceu comigo, inclusive, isso. Então, é terrível, né? E Terrível. esse ano mesmo, na verdade, foi acho que um ano bem atípico, né? Para todo mundo. Sim, E aqui em Pernambuco, acho que como você deve saber, faz um calor assim absurdo. sim. Eu estive já Muito quente. na capital. Então a gente enfrentou, né, uma prova num local muito quente, sem ventilador, sem ar-condicionado, de máscara. Foi Nossa, realmente uma prova de resistência aqui, viu? Foi bem puxado. tenso, né? Difícil. Não, Além muito. de todos, né? De tudo, a questão emocional, né? De fazer Uhum, uma prova presencial no momento de pandemia, ainda sim, mais essa, né? exatamente, É, exatamente. é tudo muito difícil mesmo, né? Estamos Sim, eu lembro passando que momentos difíceis. eu Pode lembro que falar. eu fazia a redação, assim, o suor chegava a pingar na folha. Aí eu pedi para o fiscal para para levar uma toalhinha para ficar secando a mão assim que a caneta achei escorregava, de tão quente que Escorrega. estava. Fora o É. nervosismo, né? Que você já está fazendo a prova, você, querendo ou não, fica nervoso, né? Sim, muita gente sua mesmo na mão só de nervoso, né? Só de Ainda mais nervosismo, com exatamente. calor. É tenso. Bom, mas Bastante. vamos lá então. Vamos lá. Você me mandou seu texto, que foi o Sim, texto que você fez no Enem mesmo, é isso? exatamente. No dia Tá, 17. tá. Você fez o Enem presencial, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, certo? Exatamente. Isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar lendo, vou ler parágrafo por parágrafo e vou fazendo alguns comentários sobre o seu parágrafo, seu texto, cada parágrafo e tudo mais. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, você pode fazer, Tudo tá bem. bom? Perfeito. Tá bom. Vamos lá então.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, conflito armado que matou mais de 20 milhões de pessoas no século XX, diversos soldados que atuaram nos campos de batalha demonstraram sintomas de ansiedade e depressão que caracterizavam uma doença mental chamada estresse pós-traumático, que aterrorizava e diminuía a qualidade de vida desses combatentes. Nesse sentido, quando se analisa os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira, odiernamente, vê-se que, apesar dessa população não estar, né, não sei se foi um erro de digitação aqui, não estar inserida em um Eu não contexto... coloquei no infinitivo o verbo. Então, já um errinho aí. Estar inserido em um contexto de guerra, o Brasil representa um país com índice extremamente elevado de pessoas com depressão, segundo a OMS. Tal panorama é fruto não só da necessidade de ter uma vida perfeita e livre de problemas que as redes sociais induzem, como também na ausência de postos médicos especializados em saúde mental em cidades de interior. Vamos lá, então. Então, aqui, você começou fazendo uma alusão histórica, né? Não sei qual foi como a estrutura, como você estudou, porque cada lugar chama. Então, dá um nome para isso, né? Eu costumo chamar de alusão histórica. Eu também. Também, então tá bom, ótimo. Então, né, falando da Segunda Guerra Mundial, blá, 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 falando da questão dos sintomas de ansiedade, depressão, né? E aí você já linkou com o tema, você trouxe o tema, a frase tema ali, né? Os estigmas associados a doenças mentais na sociedade brasileira, tudo ótimo, né? E aí você faz uma breve análise que já é a sua tese, né? O direcionamento que você vai conduzir aí o seu texto, né? Tal panorama é fruto da necessidade de ter uma vida perfeita, livre de problemas de redes sociais induzem, que depois na sua argumentação você vai tratar dessa questão das redes sociais e tudo mais. Sim. Por aqui, tranquilo, né? Não vejo grandes problemas, né? Segundo parágrafo. Diante desse cenário, é válido apontar as redes sociais de entretenimento como um dos propulsores do impasse. Por essa ótica, de acordo com a Escola Filosófica de Frankfurt, as formas de tecnologias modernas funcionam como instrumentos de manipulação das vontades e interesses das massas. Nesse contexto, é possível inferir que as redes sociais, como Instagram e Facebook, atuam como impulsionadores. Aqui eu também não sei se foi em digitação. Colocou não, eu errei mesmo, não errei. Tá. Então, mais aí. De problemas mentais associados à depressão, visto que, por não corresponderem a essa vida perfeita e livre de aborrecimentos que essas plataformas digitais exigem, muitos indivíduos se sentem inferiores e vulneráveis a doenças emocionais, o que é notavelmente nocivo ao corpo social, pois afeta o bem-estar desses... Você escreveu cidadãos mesmo? Sim, eu acho que eu escrevi desse jeito, eu não tenho certeza. Mas eu Às vezes, na hora de passar a limpo, muda, né? Exatamente. Eu até procurei aqui no meu rascunho, que eu tô aqui com ele, só que ele tá tão rasurado que eu não sei como eu escrevi. Aí, por via das dúvidas, eu mandei do jeito que eu achei que tava. Tá certo. Tá certo. Então, mais um probleminha aqui de linguagem, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse parágrafo é que você diz que livre de aborrecimentos que essas plataformas digitais exigem. Me incomodou um pouquinho isso. Você pessoalizou, né, as plataformas digitais como se elas exigissem. Eu entendo o que você quer dizer, né? Mas vamos pensar concretamente, né? Não é a plataforma que exige. Não, né? não, exatamente. Então, os usuários, né? Eu até pensei aqui, o que será? Vou pensar no grande aí, né? Do Facebook, né? No Instagram, né? O dono disso tudo aqui, né? O que ele quer? Ele quer ditar que a gente tem que ter uma vida perfeita e tudo mais? Não. Não, exatamente. Né? São as pessoas os usuários disso. São os usuários da rede, né? Ah, mas o algoritmo favorece, tem toda uma discussão aí, não sei se você já acompanhou nesse sentido, né?
Sim, de que sim. muitas vezes o algoritmo acaba entregando mais, né, os conteúdos Uhum. relacionados à compra, relacionados a produtos que vendem mais, né, relacionados a padrões estéticos, né, que a Aham. gente conhece muito bem, né? Uhum. Enfim, que esse tipo de produto é entregue aos usuários, né, aos seguidores, maior quantidade do que outros tipos de Sim. conteúdo, né? Existe toda uma Aham. discussão aí nas redes em relação a isso, né? Eu não duvido que Uhum. seja verdade, né? Mas por quê? Quando a gente pensa no objetivo, no que lá o tio Zuki quer, na verdade aqui o usuário é o produto, né? Sim. É o Aham. que a plataforma vende, né? O que o Facebook, o Exatamente. Instagram, enfim, é o que é vendido, né? Aham. Tudo que que o usuário assiste, comenta, curte, né? Tudo isso Aham. ele tem ali um grande banco de dados em relação a tudo isso para Sim. oferecer para as empresas Exatamente. toda essa informação para as empresas sim fazerem a Sim. sua propaganda e é assim Aham. que O funciona próprio essa indivíduo se lógica. tornou bem de consumo, né? Exato. Né, o próprio usuário. Então, essas fake news que correm por aí, vira e mexe, a gente vê, né? Ah, o Instagram vai ser pago. Ah, o Aham. Facebook. Nossa, isso aí, ó, desde a época do Orkut falavam isso. Ai, que o WhatsApp vai ser pago, Sim. gente. Quem não tiver cartão de crédito não pode fazer mais, criar uma conta. Exatamente. Ah, gente, eu fico cansada dessas coisas, Nossa, é muito. né? Porque não é assim. Nós, né, os Exatamente. usuários é que são o produto, né? Exato. Você Aham. já assistiu o Dilema das Redes? Netflix? Não, esse não. É uma Assista. série, documentário. É um documentário muito bom, Aham. muito bom. Dilema das Vale redes, muito eu a vou pena. marcar para ver. Dilema das Redes. Muito bom, Uhum. vale muito a pena. Fala exatamente sobre isso que a gente está falando, né? De maneira bem Uhum. mais Mais aprofundada, né? ampla, né? Claro. Aham. É. Bom, então me incomoda um pouco essa sua afirmação aqui, né? Que as plataformas digitais exigem uma Uhum. vida perfeita, né? Na verdade, Aham. é o reflexo da nossa sociedade, né? Uhum. A sociedade é assim. Nós somos assim. Se vê Nós espelhada fazemos nas parte redes da sociais, sociedade. né? Exatamente. Eu acho que o que aconteceu comigo foi a ideia estar muito bem consolidada na minha cabeça, mas eu não consegui passar ela para o papel. Eu acho que me É. atrapalhou muito foi a questão até do nervosismo mesmo. Sim, a situação, Porque, né? Toda essa situação que você acabou de descrever, né? exatamente, isso. Sim, E eu sim. estava muito preocupado com o tempo, e às vezes eu via que preocupado com o suor na mão, aí eu falava, nossa, eu tenho que responder essas questões. Aí quando eu fiz o mapa de tudo, as ideias que eu ia colocar, eu Uhum. até deixei ela mais aprofundada. Só que se você olhar depois na redação na proposta de intervenção, você vai ver que ela ficou bem curtinha. E É. se eu estendesse um pouquinho mais o D1, eu não teria proposta de intervenção, sabe? Eu já Uhum. fiz Que uma não bem pode. curta. Aí eu, foi o que deu. Não, tá certo, eu entendo completamente, Uhum. tá? Eu fiz vestibular muitos anos da minha vida, eu sei o Uhum. quanto é tenso, o quanto é difícil, o quanto Sim. que Uhum. na hora, às vezes as ideias não vêm, fogem, ou a gente Uhum. acha realmente né, a redação, a hora que a gente escreve um texto, é como se fosse um filho, a gente acha que tá lindo, maravilhoso, perfeito, né? Exatamente, isso. É bem isso, né? E ali. Eu tive também um sério problema na hora da redação, que quando eu li o tema, eu confundi um pouco o que significava o estigma, sabe? Eu acho que eu É, estava com tanta pressa de fazer logo a redação, que eu li estigma, assim, a princípio, como algo que impulsiona, sabe? hum, Um propulsor de problemas emocionais, sabe? Não entendi. como aquela marca, sabe? Eu fiquei até um pouquinho com medo de ter tangenciado o tema, para falar a verdade. Não.
Eu achei que aquele texto da coletânea ajudou, que falava um Sim, pouquinho sim, sobre o sim, estigma. Eu sim, achei que sim, foi essencial ali, porque a hora que a gente sim. vê só a frase tema, nós aqui que estávamos do lado No- de fora, sim. né? A gente ficou apreensivo, porque, nossa, será que os alunos vão saber o que é estigma, Eu não sei se você né? ficou sabendo, eu não sei qual cidade foi, que quando o INEP divulgou, né, o tema da redação, que eles sempre fazem nas redes sociais, Sim. algum aluno ou professor que estava perto de uma escola que estava tendo aplicação, pegou um megafone e começou a explicar o que era estigma, sabe? Não acredito! Foi. Depois você pesquisa aí. Jura? Não lembro em qual cidade. Mas depois você vê, tá na internet. Que loucura! Não, Foi. só atrapalha, né? Imagina, você tá lá concentrado fazendo a prova e tem um E doido tem um cara gritando. com megafone lá, né? Gente, mas enfim, não vou dizer que essa não seria a vontade de muitos, né? Mas até aí chegar a fazer. É verdade. Mas eu achei que a prova foi boa, assim, porque esse texto eu achei que ajudou, com certeza, ajudou muita gente Sim, que não tinha muito. noção Sim. do que significava a palavra estigma, né? E Eu achei sem que contar que esse texto, que conteve o significado da palavra estigma, ele também deu uma linha de argumentação muito vasta para esse tema. Né? sim, Para sim, quem não sabia sobre o que escrever, ele deu uma linha muito boa. ajudou, sim. Eu particularmente gostei desse texto, Blaze. É verdade, né? Ele ajudou. Eu acho que ajudou, sim. E não achei nada que pudesse atrapalhar ali na coletânea. Achei que foi uma boa Uhum. coletânea, né? Nesse Sim, sim. sentido mesmo. Os dados que eles colocaram sobre saúde mental, depressão, foi muito bom também. Sim, com certeza. Tudo isso, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, essa questão só que me incomodou um pouquinho das plataformas digitais, né? Continuando. Uhum. Muitos indivíduos se sentem inferiores e vulneráveis a doenças emocionais, o que é notavelmente nocível ao corpo social, pois afeta o bem-estar desses cidadãos. Cidadãos, sim. Chega Ok. da agonia de ler, né? Tá. Bom, aqui você trouxe um outro repertório, né? Você falou da Escola Filosófica de Frankfurt. Uhum. Citou só um pouquinho, acho que poderia ter falado mais Uhum. aprofundado, né? Essa questão. Não sei se foi igual à questão das plataformas digitais, se estava tão nítido na sua É, mente que você acabou não escrevendo, sim. É. né? Ou se na Uhum. hora você não sabia o que colocar, enfim. Não sei qual É. foi o problema ali. Eu fiquei muito em dúvida em colocar algum dado estatístico, só que eu queria diversificar um pouco o repertório que eu ia Sim, usar. Como sim, no segundo desenvolvimento eu usei um dado estatístico, sim. aí, entendeu? É, tá certo. Tudo bem. Vamos continuar. Outro sim, né, o terceiro parágrafo, né, agora. Outro sim é imperioso mencionar que a negligência governamental está intrinsecamente ligada aos estigmas das doenças mentais. Já volto aqui. De acordo com os dados divulgados pelo portal de notícias G1, né, aqui o dado, mais de 80% dos municípios do interior brasileiro não possuem postos médicos especializados em mazelas emocionais. Essa situação afeta de maneira significativamente negativa a sociedade. Não sei se foi uma rinha de digitação aqui também. Está escrito assim. Qual? Sociedade, está escrito. Eita, esse eu não sei. É, o A também é muito parecido com o E, né? Às vezes, não sei também. Enfim. Já que, sem acesso a um tratamento efetivo, tais pessoas, na maioria dos casos, não conseguem superar essa terrível situação. Então, vamos lá. Então, aqui você traz o dado estatístico, né? 20% do interior, de municípios do interior brasileiro não possuem médicos especializados e tudo mais, né? Uhum. Legal, importante. É, você conseguiu transformar o dado estatístico em argumento, né? Muitos alunos simplesmente jogam ali um dado
e não consegue transformar isso em argumento. Eu acho que você utilizou bem esse dado, né? Isso é importante. Que mais que eu falei que eu ia votar aqui, ó. Empresa mencionar que a negligência governamental está intrinsecamente ligada aos estigmas das doenças mentais. Aqui, eu achei que ficou um pouquinho vago, né, essa primeira afirmação da introdução do parágrafo, né? A negligência governamental. Primeiro, de que governo estamos falando, né? Óbvio, mais uma vez, eu sei que você está falando do Brasil, né? Mas não está escrito, tá de novo pressuposto. Eu entendi. Né? E tá um pouco vago, porque você não falou sobre isso anteriormente em momento algum. Sobre essa negligência governamental, né? E aí você já traz no início do segundo parágrafo como uma verdade. Sim. E fica por isso mesmo. Eu sei que depois você vai trazer o dado dizendo que 20% dos municípios do interior do Brasil não tem médico, mas qual que é a relação disso com a negligência governamental? Eu acho que faltou linkar que isso era um dever do Estado, né? Isso que eu não fiz. Eu deixei meio que a critério de interpretação, vamos dizer assim, que foi um erro bem grande. Exatamente. Não é um problema aqui no seu projeto de texto. Né? Na estrutura do seu projeto de texto. Não sei se você usa essa palavra também, projeto de texto, ou não, como que... Sim, muda, né? Usa como projeto de texto também, então tá bom? Estamos falando a mesma língua? Estamos, ótimo. Que às vezes de região para região muda um pouco, né? Tem gente que usa uma outra expressão. Porque assim, eu sempre estudei pro vestibular por cursos online. Então, acho que é mais geral, né? Abrange um pouquinho de cada lugar. Verdade, tá certo. Que bom. Então você já tá acostumado aí. Sim. Que bom. Bom, então aqui mais um probleminha na questão de argumento, de estruturação do seu projeto de texto e tudo mais, né? E aí o último parágrafo, né, a conclusão com a sua proposta de intervenção. Vamos lá. Portanto, cabe ao Ministério da Saúde. Então, você diz quem, né? Ministério da Saúde, ok. Por meio do capital acumulado no Tribunal de Contas da União, tá? Você diz como que vai ser feito, né? Por meio do capital, tá? O que vai ser feito? Construir em todos os municípios brasileiros centros de saúde, centros médicos que tratem, da saúde mental da população de maneira totalmente gratuita. Você desenvolve um pouco melhor o que vai ser construído, né? E que ensinem, daí aqui você vem uma outra solução, e que ensinem por meio de palestras o jeito correto de usar as redes sociais para não se frustrarem. Aqui seria uma outra solução, mas que ela é menor, não tão completa quanto a anterior. Então a gente... Isso, foi mais para não falhar tanto assim na competência 3 e não deixar o primeiro desenvolvimento que eu trabalhei mais totalmente sem conclusão, sabe? Sem uma intervenção. Entendi. Tá, já volto aí. Vamos finalizar. O jeito correto de usar as redes sociais para não se frustrarem. Espera-se com isso que os casos de doenças mentais no Brasil sejam reduzidos, né? Então aqui seria o para quê, né? A finalidade, que é a redução de casos de doenças mentais. Eu não sei como que você viu, mas não precisa ter uma solução para cada problema que você coloca, tá? Pode ter uma solução só e eu acho que até é o melhor, né? Ter uma solução, uma proposta de intervenção bem completa, né? Eu entendo quando você diz que tem que relacionar com a sua argumentação. Perfeito. Né? Realmente, a sua proposta de intervenção tem que estar relacionada com a sua argumentação, né? Mas aqui, para efeito de correção, eu tenho quase certeza, tá? Que essa menorzinha aqui vai ser descartada, desconsiderada. Né? Porque eles avaliam realmente a mais completa.
tá? E a mais completa é a primeira aqui, tá? Não tá perfeita, tá bom? Sim, eu Mas entendo. é a mais completa, tá? Aham. Uma coisa assim que me chamou a atenção aqui também é que a sua solução é para o problema da saúde mental e não Sim, para o problema exatamente. dos estigmas, do estigma Exatamente. associado. Exatamente. Foi o que eu falei que eu fiquei com muito medo de ter tangenciado nesse aspecto. Não, E não eu chega a tô. tangenciar o tema, porque ao longo do seu texto você trabalha o tema. Então você Uhum, trabalhou o tema. Quanto a isso, tudo bem, mas aí lá na competência 2, né? uhum, Agora na competência 5, que é a da proposta de intervenção, é possível, tá? Eu não sei como que vai ser a correção aí, mas é uhum. possível que na competência 5 você, eu acho que aqui chegaria numa nota, dos 80, tô sem fazer conta aqui agora. Mas não no perfeito, né? É que depende da grade que a gente usa, né? Muitas vezes eu uso uma grade de 0 a 10, né? Mas Uhum, enfim, não no nota máximo, mas no segundo, no penúltimo, uhum. né? No Antes cento e sessenta, no do caso, né? item máximo. Hã? No 160 da 5 no caso, né? Isso, 160, isso mesmo. E, e aí, aqui, para mim, poderia chegar nessa nota. Mas, Uhum, se realmente. Porque depende muito da grade de correção de cada ano, né? Eu falei um uhum, pouco em uma outra live aí sobre a questão de como que é feita a correção e tudo mais, né? A correção é feita a partir de um treinamento, os corretores são todos treinados, né? E uhum, há uma convenção, né? Há um grupo dos responsáveis que tem ali a convenção de o que vai ser aceito e o que não vai ser aceito. E isso é uhum, passado para todos os corretores em um treinamento, né? E uhum, aí esses corretores vão analisar, corrigir os textos e tal, vendo aí a questão se o aluno, né, se o candidato fez ou não, de acordo com a grade que foi estipulada, e geralmente essa grade ela só surge depois, né? uhum. Existe, claro, na hora que você elabora uma proposta de redação, você já tem em mente o que você espera, né? Que o aluno, que o Uhum, candidato faça, né? Numa nota uhum. máxima. Mas como é um processo de seleção, não adianta eu querer que o aluno faça alguma coisa e ninguém faz, Exatamente. né? Que aí eu não seleciono, eu dou 0 para todo mundo, e aí, né? Uhum, Eu não posso nem dar 0 para todo mundo e não posso nem dar 10 para todo mundo, uhum, né? Tem que ter todas as faixas de notas. uhum. Então, eles fazem ali uma pré-seleção, avaliam tudo, estatística. É um processo muito Eu trabalhoso, imagino. Uhum, né? Para conseguir atingir todas as faixas de notas, né? Então, aí que uhum, se decide, né, que essa comissão, essa banca de correção, né, de corretores, de coordenadores, que vai decidir o que vai ser aceito e o que não vai ser aceito, né? uhum, Então, por isso que eu não consigo te responder aqui agora se na competência 5 foi tangenciado ou não, né? uhum. Tem esse problema, existe esse problema. Realmente você não dá uma solução para o Os tema, estigmas, né? para o Uhum, estigma, né? Você dá uma solução para a questão da doença mental. Tanto é que o seu fechamento é assim, né? Para que os casos de doenças mentais no Brasil sejam reduzidos, né? E não exatamente. que o estigma acabe, por exemplo, Uhum, né? Então, tem essa questão que eu não sei aí te dizer. Seria leviano da minha parte te afirmar com toda certeza, tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu sim, acho que sim. pode chegar num tangenciamento que seria a primeira nota, né? Sem ser o 0, seria a primeira nota, 80, né? Uhum, E quanto pode chegar até a penúltima. Eu sei
que para quem está fazendo medicina, prestando medicina, Sim, isso é uma sim. variação enorme, muda tudo, né? Mas eu acho que mais importante também é você entender por quê, Sim, né? sim. Aham, Não só a nota, né? Você entender o que aconteceu, por que sim. aconteceu, né? Aham, Eu, como professora, eu prezo muito por isso, né? Eu sei que na uhum, hora do vestibular a gente quer saber de nota, quer saber se passou, sim. né? Sim, é verdade. Mas como professora eu me preocupo com isso, né? Com que o Aham, aluno, que a pessoa, o aluno entenda o porquê que, claro. que aconteceu, né? Porque que Aham, seria uma sim. nota quase a Pra, máxima ou porque o Exatamente, para poder tangenciamento nesse não critério. cometer o erro novamente, né? Exatamente. Para que isso não aconteça novamente, né? Uhum. Eu sei que a sua ideia talvez não seja fazer o Enem novamente, né? Espero que não. Eu sei, mas a critério de Aham, pedagógico, né? De sim, entendimento, aham, de tudo, acho que é uma colocação importante. Tem alguma aham. pergunta que você queira fazer? Alguma coisa que eu tenha passado aqui que você ficou em dúvida? Você queria que Olha, eu eu só tenho, na verdade, comentasse? eu tenho uma pergunta e ela não é tão ligada a essa redação. É mais sobre uma pergunta sobre encaminhamento argumentativo. Quando eu estava me Pode falar. preparando, acho que no meio do ano, mais ou menos, eu sempre, a maioria das minhas redações eu tento deixar os argumentos expostos já, né? Os dois encaminhamentos argumentativos já na introdução. Só que tem Tá, alguns temas que eu não consigo deixar eles tão expostos assim. Eu só falo assim, e eu meio que coloco o que convém analisar, por exemplo, as causas desse problema, ou as implicações desse cenário. E eu enviei para uma certa plataforma de correção, e apesar de eu trabalhar dois argumentos no desenvolvimento, não ter apresentado eles na na introdução, introdução. isso, aí eu meio que fui descontado bastante pontos na competência 3 por não apresentar. Porém, eu trabalhei eles e não me comprometi a trabalhar na introdução desses argumentos. Entendi, Entendeu? entendi. Isso é ruim, é normal, é válido. Olha, desse mesmo vídeo que eu falei sobre a correção do Enem, eu falei também sobre as plataformas de correção. Porque, assim, o Enem passa, os corretores vão passar passam sempre por um grande, longo processo, né, de treinamento, né, de afinar ali a grade de correção e tudo mais, né? Uhum. Essas plataformas de correção que existem, né, que eu vejo muita gente reclamando por aí, que eu Uhum. mandei meu texto e uma hora recebi uma nota, outra hora recebi outra nota, daí manda para outra plataforma, recebe outra nota e falando, Exatamente. qual que é a Uhum. verdade? A Uhum. verdade não há, né? Exatamente. A verdade é que a verdade não há, né? Por Uhum. quê? Mesmo no Enem, o seu texto não vai ser corrigido uma vez só, ele vai passar por duas correções no mínimo, Uhum. pelo menos, né? Por quê? Exatamente por isso. Mesmo os corretores que passaram pelo mesmo treinamento, existe a possibilidade, uma grande possibilidade de haver uma discrepância, né? Que sei Uhum. lá, um dá 400, o outro dá 900, isso é Uhum. discrepância, né? Imagine em plataformas que são corretores, né? Pessoas ali formadas, muito provavelmente, né? Não Uhum. duvido disso, que sejam profissionais formados em letras, Uhum. mas que não passam por um treinamento, né? Às vezes a Específico para pessoa, aquilo, né? para aquilo, para aquela. O ideal seria que toda proposta de redação é que essas plataformas elas não dão a proposta muitas vezes, né? Você encaminha Uhum. a proposta junto com a redação, né? O ideal é Uhum. que toda proposta de redação haja uma reunião entre os corretores para se decidir o que vai ser aceito e o que não vai ser aceito Uhum. naquela correção, né?
Então, por que que eu tô falando tudo isso? Para chegar na sua pergunta, tá? Existe, é possível sim você estruturar o seu texto dessa maneira que você falou, tá? De você não apresentar na introdução os seus argumentos e você desenvolve os seus argumentos, primeiro, segundo parágrafo argumentativo e tá tudo bem, tá tudo certo. É que agora não tem mais disponível, mas, por exemplo, a FUVEST, até uns anos atrás, ela disponibilizava os textos. Eles não diziam, mas que eram os textos nota máxima, né? Eles só colocavam, banco de redação, né? Era só assim. Mas óbvio que eram as notas máximas, né? E eu tenho alguns desses textos salvo aqui, salvei, porque eles tiraram tudo do ar. Eles tinham lá desde o primeiro vestibular até pouco tempo atrás. Tinha. Não eram muitos textos, variava, assim, cada ano eles colocavam uma quantidade aleatória, né? Mas isso para nós, professores, era um material muito rico, né? Muito rico, de se analisar o que foi considerado nota máxima, né? Num dos vestibulares mais concorridos do país, né? Na FUVEST, mais exigente. Formas de alcançar aquilo, né? Exatamente, é aí que eu quero chegar. As diversas maneiras de alcançar isso, né? E lá você via textos variados, e nesse modelo que você está falando, eu não gosto da palavra modelo, mas essa palavra sempre vem. Nessa estrutura, eu acho que tanto que eu odeio dessa palavra, ela me persegue. O aluno pega um modelo pronto de redação para a saúde, coloca em educação, tecnologia, vai que vai, né? Exato. Nossa, eu brigo muito com isso. Quando já começa assim, na obra Utopia, de Thomas More. Exato. Mas tem os modelinhos aí, realmente, que a gente vê. E aí o aluno vai falando o tempo todo. A Revolução Industrial também é clássico, né? Porque tu fala o tempo todo a Revolução Industrial, Industrial. Quando consegue linkar, ainda vai, né? Agora ele joga assim, o famoso dado solto ali, né? Só tá lá, mas não contribui com nada. Você vê nítido que o texto foi decorado e que a pessoa jogou no meio a frase tema. Sim, exatamente. Fala, gente, que é isso? É um argumentos assim, tão, entre aspas, universais, que acaba sendo genérico, assim, de um jeito que não consegue trabalhar o tema. Não consegue, né? Não consegue. Ah, professora, mas eu tirei 400. Sim, você não vai tirar 800. Exatamente. Né? Exatamente, é isso. Né? Se é isso que você está buscando, 400, vai lá, continua com o seu modelinho de redação. 400 eu só entro em medicina como cadáver. Pois é, né? E olhe lá, né? E olhe lá. Bom, mas enfim, vamos voltar lá para a estrutura do texto, né, que você me perguntou. É isso, é possível sim, tá? Mas eu acho que acaba tendo muito professor, muito corretor que acaba engessando também a sua correção, o seu olhar sobre o texto, sabe? E não consegue ver uma outra possibilidade. Então, necessariamente você precisa, na introdução, modo, né? fazer assim. Não, essa é uma estratégia, uma maneira de se estruturar o texto dissertativo argumentativo, não é a única. Pelo amor de Deus, eu não quero alunos que façam assim, meus alunos não façam isso. Né? Porque o meu objetivo é sempre desenvolver a escrita, né? E trazer todas as possibilidades de se desenvolver um texto dissertativo argumentativo, que são, inúmeras. Né? E no Enem, professora? No Enem existem, sim, algumas coisas que tem que ter. Uma delas é a proposta de intervenção, seguindo aquela estruturazinha lá, uma proposta de intervenção, que tem que responder aquelas perguntinhas básicas. Sim,
né? Mas em relação a como você vai construir a sua introdução, se você já vai apresentar na introdução os seus argumentos e depois desenvolver cada um na mesma ordem, não existe nada disso na correção que fale que tem que ser assim. Não existe. Né? Isso, para mim, é uma maneira de limitar muito o aluno. Né? E acaba prejudicando muito, né? Porque Prejudica. eu, particularmente, não consigo desenvolver uma mesma estrutura para todos os temas, Muito sabe? bom Eu você ter falado particularmente, não isso. consigo, sabe? Muito bom você ter falado isso, porque é exatamente isso. Né? Muitas dessas receitinhas funcionam para alguns tipos de temas. Não E até funcionam. determinado ponto, né? E até determinado ponto. Ele tem um limite, exatamente, tem um limite. Não funcionam para qualquer tipo de tema. Né? E o aluno tem que estar preparado para qualquer tipo de tema. Exatamente. Né? Para qualquer prova, para qualquer tipo de tema. Mesmo que seja uma preparação para o Enem, a gente não sabe. O Enem vem tendo o mesmo estilo nos últimos anos? Vem tendo o mesmo estilo nos últimos anos, mas e se o seu ano mudar? Né? O que é a tendência daqui para frente, né? Não posso contar com a sorte desse jeito. O aluno tem que estar preparado para qualquer prova. Sim, com Né? certeza. O que está no edital do Enem, lá no manual do candidato, é isso. Que tem que ter uma proposta de intervenção, que tem que conter alguns elementos nessa proposta de intervenção, que tem que respeitar os direitos humanos, a proposta de intervenção, que tem que ser um texto dissertativo argumentativo, né? Tudo Os isso. conectivos, né? O número mínimo. Exatamente, que tem que ter os conectivos, que tem que ter um vocabulário diversificado, sofisticado, uso de conectivos também, sofisticado, né? Que tudo isso é valorizado, né? Sim, tudo isso está lá no edital, né? Do manual do candidato e tudo mais. Agora, até a questão da proposta de intervenção não necessariamente precisa vir na conclusão. Não tá isso no edital. Eu já vi algo parecido com isso. Não tá. Eu aconselho que se coloque? Eu aconselho que se coloque. Né? Por quê? Porque, naturalmente, você apresentar uma solução para o problema sempre foi, não só agora no Enem, mas sempre foi uma maneira de você concluir, fechar o texto dissertativo argumentativo. Né? Quando você começa a trabalhar o texto dissertativo argumentativo lá no ensino finalzinho do Fundamental 2, né? No 8º, 9º ano, depende da escola. E você põe ali uma proposta básica, né, para o aluno trabalhar, a tendência dele é realmente, logo de cara, a primeira coisa que ele viu, o primeiro texto dissertativo da vida, ele vai apresentar uma solução para o problema. Né? Porque é natural. Você vê um problema, você vai apresentar uma solução para o problema. Né? Então, naturalmente, apresentar uma proposta de solução, de intervenção, enfim, na conclusão, é uma das possibilidades de se concluir o texto dissertativo argumentativo. Né? Então, eu aconselho que sim, que seja o seu fechamento, a sua conclusão do Enem. Né? Mas onde que está escrito lá que tem que ser? Em lugar nenhum, não tem que ser. Se você resolver colocar uma proposta de intervenção do segundo parágrafo e conter tudo que tem que ter, você vai receber a nota máxima nesse critério, eu não tenho dúvida quanto a isso. O difícil, acho que é só conseguir deixar o texto fluido, né, desse jeito. Exatamente. Nesse critério, ok, você vai tirar a nota máxima. Nos outros eu já não sei. Não posso te garantir. Né? Mas nesse critério vai. Né? Porque não tem lugar nenhum que tem que ser. É que a gente vê realmente um engessamento, né? Essa palavra que eu queria usar, que eu tô criando aqui agora. Né? De como que tem que ser o texto do Enem.
E é por Uhum. isso que acaba levando para a ideia de modelo, né? Para esses modelinhos Sim, que exatamente. tanta gente quer por aí, né? E O que que não acaba, acho leva a que, lugar nenhum. Pode falar. exatamente, acaba até limitando um pouco o aluno a desenvolver o seu texto, né? Tudo, Eu, completamente. eu particularmente, eu acho que assim, a parte que eu tenho mais dificuldade estudando para o Enem é a redação. Tem uma É. dificuldade muito grande, tanto em, como você viu, sintetizar as ideias e transferir para o texto. Na minha Uhum. cabeça tudo faz sentido, só que eu não consigo transferir para o texto e principalmente nas 30 linhas. Eu acho que eu até conseguiria, umas 90 linhas talvez. É. Eu E acho que essa é uma das grandes dificuldades da maioria das sim, pessoas mesmo, né? Na hora e, de e, fazer uma e eu acho que redação. aí o importante de sempre treinar a redação para os diversos temas que podem aparecer. Você não só aprender a escrever com modelo, mas aprender a escrever para qualquer tema. Aprender a escrever, eu acho. Exato. Porque não termina no vestibular, né? Eu bato muito Exatamente. nessa tecla, muito. Porque não termina no vestibular. Na verdade, o vestibular é a primeira avaliação externa, né? Fora do seu mundinho ali da Sim, uhum. escola, né? De vida real, que muita gente tem, Sim. né? É a primeira. E... Mas é só o começo, não é o fim. É o Exatamente. começo, né? Porque depois, vamos supor que dê certo, você passa ali, né, a meio a trancos e barrancos, não em medicina, que medicina precisa ser, né? É muito concorrido, Tem que estar mas bem no topo. vai que no seu curso não é tão concorrido, você passa ali meio a trancos e barrancos, e a faculdade? Como que vai ser Uhum. lá? Ah, professora, mas vou Exatamente. fazer engenharia. Tem que escrever. Sim, sim. Não tem como fugir. Ah, daí vai, passa na faculdade. Não, consegui ali, paguei para alguém fazer meu TCC, consegui, né? Tá bom. E para procurar um emprego, né? Exatamente. E aí que começa a brincadeira de verdade, né? Em algum momento a vida vai cobrar. Em algum Sim, momento. Se você ficar burlando o tempo todo, vai ser sim. pior lá na frente, Ainda né? mais com o mercado de trabalho tão competitivo do jeito que está hoje, o profissional tem que ser o mais Exatamente. completo possível. Exatamente. Né? E tem que mostrar, tem que provar que você consegue, que você é capaz, que você. E o tempo todo, não é só também, conseguiu o estágio, pronto, acabou. Não. Você tem que o Exatamente. tempo todo provar, mostrar que você é capaz, que você sabe, que você faz bem o seu Exatamente. trabalho da melhor maneira possível, Sim, né? realmente. E é essa a vida, essa é a nossa realidade. Então, Uhum. quanto antes o aluno entender isso passar, né, por todo o processo realmente de desenvolvimento da sua escrita, do seu texto, melhor é para você mesmo, Uhum. né? Que você não vai burlar, não tem caminho rápido, não tem, né, não tem escapatória. Uhum. Em algum momento você vai sentir falta, Sim, né? Então, não tem jeito, né? Eu bato muito nessa tecla mesmo, de desenvolver o aluno a sua potencialidade, sim. né? Eu não gosto dessas eu não diria nem que aí é o modelo, né? O modelo é o texto pronto. São Uhum. receitinhas mesmo, né? Ah, primeiro você faz assim, depois você faz assim, depois. Uhum. Não, né? Eu gosto de Aquele apresentar texto bem modelado, assim, né? Extremamente isso. fixo, né? É, eu gosto de apresentar para o aluno todas as possibilidades que tem. E eu gosto que ele treine todas as possibilidades que tem, né? De Uhum. estruturação, de tudo. Porque é E é o exatamente isso. importante, né? Sim, é exatamente isso que você falou. Não são todos os temas que eu consigo desenvolver Exatamente. seguindo aquela receitinha. E é verdade. Exatamente. É assim E mesmo. isso, infelizmente, pode custar a aprovação do aluno, né? Exatamente. Por quê? Porque foi atrás de um caminho mais rápido, mais fácil, não Exatamente. atrás de se desenvolver,
da melhor maneira possível, É. né? Então é bem complicado mesmo, né? A gente precisa se desenvolver, né? É isso aí. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu não vejo outro caminho, né? Eu fico, não sei nem qual que é a palavra, assim, pesarosa, talvez, de ver que tem plataformas, não quero saber o nome, pelo amor de Deus, que reforçam essa ideia, né? Que Sim. reforçam essa ideia. Isso é E triste. eu acho que o problema assim maior, né, que eu particularmente enfrentei com a maioria dessas plataformas digitais de correção, o Enem tem uma grade muito bem estabelecida, fixa de correção, porém, e se você fizer do jeito que já está pré-estabelecido, você vai tirar aquela nota que é estabelecida para aquele nível, né, de Uhum, você conseguiu desenvolver. Mas uhum, tem muitos professores, vamos dizer assim, né, que eles colocam suas idiosincrasias na correção. Por exemplo, né, competência 2 que avalia repertório, abordagem temática. Eu já vi, né, professor falar assim, não, você não pode usar tal repertório porque é clichê. Né? Assim, que uhum. tem repertório clichê, é óbvio, né? Sim, Tem, tem muito, mas não é muito. um, não é um item de julgamento, assim. Pelo menos não é nem, que eu saiba, não. Não. O que acontece é que o problema que eu vejo é esse repertório clichê não fazer parte do seu projeto de texto, Uhum. né? E não ser pertinente ao tema ali, né? Também, isso é um problema grave, né? Uhum. Mas o problema de não alcançar a nota máxima é esse, né? De o aluno ficar preso ali naquele repertório que todo mundo usa, né? Clichê, e, e não conseguir transformar esse repertório em produtivo, né? O que é o Uhum. repertório sociocultural produtivo? É produtivo porque ele fez sentido na sua argumentação, dentro do seu Uhum. projeto de texto, por isso que ele é produtivo, né? Uhum. É, Contribuiu para a argumentação, né? contribuiu para a argumentação, exatamente. Então, ele está ali na base do seu texto, né? Na Uhum. construção do seu texto. Não foi uma informação que foi simplesmente jogada ali, largada em algum parágrafo, né? Uhum. Eu entendo que talvez seja difícil de você pegar um repertório clichê e transformá-lo em produtivo, Uhum. né? E isso talvez seja difícil mesmo, mas não impossível, Uhum. né? E aí, quando você mais uma vez limita o aluno, né? Você vai criando travas. E na verdade, a ideia de um professor de redação deveria ser libertar o aluno para ele Exatamente. escrever, né? Exatamente. E não Uhum. travar. Porque eu quero que o aluno escreva, eu quero que ele passe, eu quero que Uhum. ele passe, mas passar vai ser consequência dessa liberdade, né? Sim. Porque Uhum. ele vai estar tão liberto, vai ter tanto domínio da sua escrita que ele vai conseguir adequar a sua escrita para aquele padrão que o vestibular pede, Uhum. Sim. seja ele qual for, e para todo, né? Qualquer padrão. Porque a FUVEST Sim. tem um, eu vou falar das estaduais aqui, tá? A Unesp tem um, a Unicamp tem um, o Enem Uhum. tem outro, né? Uhum. E é assim mesmo. E aí, quando o aluno se desenvolveu, né, nessa estrutura, a sua maneira de escrever, ele vai conseguir se adequar para Uhum. qualquer prova. E é esse o Uhum. objetivo de um professor. Pelo menos Sim. deveria ser, né? Exatamente. Certo, mais alguma coisa que eu Bom, eu acho possa que é isso. lhe ajudar, Bom, Gustavo?
Eu acho que só avaliação e o que você acha que eu posso esperar da minha nota de redação esse ano. Oh, Que você é o vai que me tá me pedir tirando uma o sono. nota. É, é o que tá me tirando o sono esses dias. Difícil uma nota, vamos pensar. Então, eu não, acho que eu não falei do seu repertório, né? Você trouxe o Uhum, repertório, sim. Você falou da Segunda Guerra Mundial e falou da Escola Filosófica de Frankfurt. uhum, Mas para mim, aqui não chega numa nota máxima na competência 2, tá? Porque uhum, faltou o produtivo. uhum. Bom, a gente viu alguns probleminhas ali de poucos, né? De linguagem. Deixa eu fazer umas anotações aqui, pensar numa nota que eu não pensei numa nota. Deixa eu ver os conectivos. É, conta aqui. Eu daria mais ou menos, tá? Eu daria uns 700, 780. Uhum, Acho que pode chegar até nos 800. uhum, Mas é tudo aquilo que a gente já conversou. Não, uhum, sim. você sabe quanto você precisa na universidade que você quer? 900. 900? Isso. É, eu acho 900 por aí. Não Talvez sei até se chega oitocentos e no 900. quarenta talvez. É, esse ano eu acho que vai mudar um pouco o jogo, né? Porque Uhum, são poucos, né? A gente teve aí um índice de abstenção de 50%, mais ou menos, né? uhum, Por um lado, muita gente que foi fazer a prova era quem estava realmente preparado, né? uhum. Então isso pode ser que aumente a nota de corte. Eu não consigo te avaliar agora. Uhum. Eu entendo. São só conjecturações, assim, Aham, que eu não sei se te ajuda, sabe? aham. Não, eu entendo, eu entendo. Eu E eu tô pensando aqui de um jeito como que eu posso te ajudar, mas eu não sei se eu vou te Bom, ajudar. eu acho que o que resta para mim é esperar. Eu acho que sim. Eu acho. Porque não tem jeito, né? Uhum, Eu não sei como que. Esse vestibular, eu acho que não tem como nem a gente comparar com anos anteriores, porque é sim. uma outra realidade. Eu não sei o que vai acontecer. Porque ao Uhum, mesmo tempo que vai diminuir a concorrência em termos de candidato por vaga, porque só o índice de abstenção foi muito alto, uhum, quem foi fazer é quem estava se sentindo pelo menos preparado, sim. né? Uhum, Então, isso pode ou manter a nota de corte ou até aumentar, é. Dificilmente né? cursos concorridos como medicina diminuem a nota de corte. É algo assim extremamente improvável. É, é, exatamente. Então, eu não sei o que vai acontecer. Não, não sabemos o que vai Ó, acontecer. esperar. Mas tá Quando sair o quase, resultado, eu tá? te digo. Por favor, me fale, porque a gente fica apreensiva aqui, torcendo sempre, mesmo que tenha sido só uma conversa, a gente torce por Aham. todos.
né? Sim. Bom, Eu então, sei o quanto é difícil, eu sei. sim, bastante. Mas torcer para dar certo, né? Sim, sim. Agora não tem mais o que fazer, né? Que você fala, Exatamente. já foi, né? É, Agora é esperar na verdade, assim, você já tem um plano B. O seu plano B é é continuar onde você já continuar onde eu tô. está, né? Exatamente. Você já tem um plano B, então você só quer, óbvio, você quer melhorar. Eu Sim. falei o só e eu me corrigi, tá? Porque é óbvio que a gente quer melhorar, todo mundo quer melhorar e nós Aham, devemos sempre melhorar as nossas aham, condições, né? uhum, E a ideia é essa mesmo, que bom, né? aham. Boa Bom, sorte. obrigado. Espero ter te ajudado em alguma coisa, pelo menos na construção do seu Sim, texto, sim. né? Na Bom, estruturação das suas ideias. e conhecimento nunca é demais, né? Sempre é útil em algum momento. Sim, com certeza. Espero ter ajudado de alguma maneira. Sim, sim, com certeza. Bom, então, obrigado, viu? Foi um prazer Imagina, o prazer foi meu. Muito participar com obrigada, viu? você. Obrigado, O prazer tá? foi meu. Obrigada. Boa noite. Tchau, igualmente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.